Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Anteriormente eu falei também do cantor Oguan e levantei a questão da lógica punitiva, né, do nosso sistema de punição e ressocialização que precisa penal, né, precisa ser repensado. Bom, agora vou falar de algo que acontece aqui em São Paulo e já aconteceu anteriormente, podemos citar até casos mais famosos, que aqui é a lei anti-Oruan, da Amanda Vettorazzo, acho que é esse o nome dela, vereadora aqui em São Paulo, ligada ao MBL. Particularmente, assim, o MBL, já dando uma opinião sobre ele, é aquela história de velhos tentando bancar os jovens, mas esse é um juízo de valor único e exclusivo meu, né? Basicamente uma opinião minha sobre determinado grupo, esse determinado grupo, né? Enfim, aonde eu quero chegar? Ela, e aí você já vê a velhice, a velhacaria, que é basicamente essa lei anti-Oruan, que é o que? Gente que faz apologia ao crime e tudo mais, ser proibida de fazer shows em São Paulo. Basicamente não ia ter mais bancar o rei da Tontolândia, episódio do Chapolin Colorado, decretando que não pode ter mais ladrão. E aí, e aí eu me refiro ao fato de que simplesmente não por decreto ela é vereadora, né, mas por via da lei, simplesmente proibindo coisas como o pancadão, que basicamente é desse tipo de lei que a maioria deles tem, certo? E isso primeiro, bom, tem a questão legal da censura prévia, mas eu digo isso que é o seguinte, isso de novo como eu disse, velhacaria, e no sentido de que, por exemplo, na década de 90, o grande, maior jornalista brasileiro, Luiz Carlos Alborguete, era deputado estadual e proibiu o Planet Hemp, ou para quem não entende, significa planeta maconha. Então você já sabe do que ele falava, das letras falam, né? Já deve imaginar. Então, basicamente, ele proibiu. Posteriormente, ele disse, o Luiz Carlos Alborguete, que se arrependeu disso. Mas a mesma atitude moralista, e acha que censura, né? No caso, e ainda por cima, censura prévia, apesar da gente saber o que vai acontecer, é uma censura prévia, porque não aconteceu, para você dizer, não foi mostrado ao público, não foi julgado, não foi posto para apreciação pública, né? Para o público dizer se aquilo deve ou não continuar, né? Em público, enfim, né? E eu acho que é isso que é o mais importante, que deve ser pensado, e eu acho que isso é uma das características boas da legislação brasileira. Permite ao público que ele possa se julgar, certo? É claro que isso não impede que um agente do Estado ou do governo não possa depois nos privar disso, né? Isso pode. E não que também não haja também em tese, não em tese, mas na prática, a censura prévia. Lembro a história de uma novela que era para ter uma vilã criança, né? Uma criança que ia encher o saco dos pais, basicamente ser uma vilã, e o Ministério Público barrou. Enfim,
Então, basicamente é o mesmo moralismo, achando que não vai acontecer nada, achando que criança é um ser inocente, ser puro, achando que tapar o sol com a peneira, dizendo, olha, que não se fala de drogas e tudo mais. E aí, basicamente, quando se vê uma quantidade enorme de jovens, e principalmente de uma classe média ou alta, e de classe alta caindo nas sarjetas, drogados, né? E tendo overdose, convulsão, indo parar nas cracolândias da vida, que você vai ver que nada disso foi eficaz. A eficácia foi bem pequena. Porque, como eu digo, a Cracolândia, que é uma questão, que é uma questão paulistana, né? Ela não era, como eu disse, o problema. Ela era a solução de um meio para, né, a questão questões imobiliárias. Enfim. Mas disso é outro assunto e eu não vou falar. Mas o que importaria seria quando, por exemplo, contam a história da modelo que virou cracuda ou da mãe que foi resgatar os filhos e acabou se viciando e ficando por lá, por exemplo. Certo? E que aí já dá outras discussões que redundam basicamente em tirar o morador da rua e colocar na calçada, né? Mas então, voltando, então basicamente essa censura boba não impede disso as pessoas de usarem. E colocar uma lei mais uma lei, e ainda disso, que não é como eu disse, não vai impedir nada, não vai impedir os shows dele, não vai impedir de qualquer outra pessoa sobre isso. Bom, provavelmente essa lei será aprovada, mas, enfim, como eu digo, tem de se pensar, e essas pessoas que estão lá legislando, independente do ente que ela represente, tem de pensar com mais, e tem de pensar também, primeiro, e depois até, querendo muito já, né, pensar com inteligência. Porque afinal não é apenas função do executivo agir, certo? Mas também porque ele tem a função consultiva, fiscalizador e tudo mais dos legisladores. Mas como eu digo, repito, parece que a gente não há um preparo para a democracia. E eu não estou dizendo que deva se ter uma ditadura, porque, por exemplo, poderia ser uma ditadura desse tipo de pessoa, certo? Que acha que simplesmente tapando o sol com a peneira e dizendo que não existem drogas, que não existe bebida e tudo mais, e isso escalando, vai simplesmente o quê? Vai simplesmente fingir. As pessoas vão parar de beber e dirigir. Elas vão ficar sem saber como dar essa explicação. Basicamente, que vão pensar, vão aplicar uma multa, porque é uma lei municipal, e se fosse federal, deixaria o cara supostamente na cadeia, tendo um processo que se arrasta, que não tem começo nem fim. Então, assim, essa lei anti-Oruan é basicamente o que? É basicamente uma lei boba, inútil, né? É um desrespeito de fato com o contribuinte, até os eleitores dessa pessoa,
porque ela não tá tendo, ela tá fazendo alguma coisa, mas não é algo inteligente, algo que vá para frente, certo? É algo que vá dar soluções concretas. Uma coisa, por exemplo, é dar proteção para um funcionário público poder agir, como é a lei que contra o celular, que particularmente eu sou contra, porque eu acho que isso é reforçar o professor a continuar basicamente com giz e guspe, né? Ele não usar as ferramentas aí que nós temos e que estão não só à disposição dele, mas também dos alunos, mas isso também é outra discussão. Mas realmente, de fato, é uma velhacaria, uma discussão para censurar o que não se pode. Então é basicamente criar mais uma lei para mostrar ação. E não gera nem assunto, não gera nem debate. É o tipo de coisa que parece que o cara fica assim, ele tá carimba, puxa, assim, entendeu? É, é bem assim, certo? Então, como eu disse, pensar em soluções mais inteligentes, e a gente vê que as pessoas não estão fazendo isso e muito mal elas estão pensando. Obrigado e tente ser feliz.